A graça e a paz do Senhor, meus amados, mais uma palavra de Deus para a tua meditação. Muito obrigado você que está ajudando a compartilhar, com as suas redes sociais, a levar mais essa mensagem a mais pessoas e que essas pessoas que venham escutar a palavra, se identificar, dá teu like, se inscreve, compartilha, faz com que a palavra vá mais longe, porque você fazendo isso, você apenas está me ajudando, mas você está também sendo um mensageiro de Deus, levando essa mensagem a mais pessoas, da qual o próprio Deus te abençoará grandemente. Então vejamos aqui, amado, eu quero agradecer primeiramente a você que se faz presente até agora nesse vídeo e que está sempre compartilhando comigo. Muito obrigado mesmo, que Deus possa derramar bênção sobre as suas vidas em nome de Jesus, de uma maneira tal, que você seja surpreendido para a honra e glória do Senhor. No livro de 1 Reis, capítulo 19, a palavra nos diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem. Se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então vejamos aqui, meus queridos amados, aleluia, que Deus possa falar desde já o teu coração. O profeta Elias, do qual desafiou 450 profetas de Baal, do qual Deus respondeu, aleluia, com fogo do céu e consumiu a todos, aleluia, aquele holocausto com as águas, do qual o profeta Elias, amados, aleluia, sendo homem igual nós, como ele falou aqui no final do versículo 4, aleluia, que não era melhor do que os seus pais, e é verdade. O profeta Elias orou a Deus, aleluia, para não chover ali no reinado ali em Jerusalém, e não choveu por 3 anos e 6 meses. O mesmo Elias também orou a Deus, aleluia, glória seja dada ao Senhor, para que chovesse, e chuva desceu. Por quê? Sem consultar o próprio Deus, porque Deus, aleluia, ele abençoa aqueles que andam nos seus caminhos. Ele protege, guarda e cuida cada um que está no seu caminho, que está servindo a Ele, que está buscando a Ele. Mas o profeta Elias, aleluia, em ter fazido e realizado diversos milagres, aleluia, do qual Jezabel e Acabe tiveram medo dele. E a Jezabel, principalmente, por ver que Elias era um homem de Deus e fazia acontecer, aleluia, do jeito que Deus aprovava e abençoava a vida daquele homem. Então, esta mulher já tinha matado os profetas, aleluia, da parte do Senhor, a espada. E ali ela fez uma ameaça para Elias, mandou um mensageiro a dizer que no dia tal Elias iria descer também a sepultura, a espada. Por quê? Porque ela via que Elias era uma ameaça na vida daquele reinado. Mas Elias recebeu aquela mensagem e não caiu de bom agrado. Então, amados, veja aí. Elias, o profeta de Deus, que tinha resposta do céu. Este homem caiu em depressão. Este homem correu agora caminho de um dia e foi se esconder debaixo de um zimbro. Ali ele ficou e ali ele passou a tarde inteira. Aleluia. Porque a depressão, amado,
ela já é desde o tempo antigo. Desde a época, aleluia, que o mundo foi gerado, já veio a depressão na vida do ser humano. E para você que não acha, né, que a depressão é coisa simples, não é não, amado. A depressão, ela faz coisas terríveis. Ela faz com que um homem de Deus também se esconda, tenha medo de ir para o dia, de ir se aparecer, e quer ficar trancado dentro de uma casa, dentro de um buraco, dentro de um esconderijo. Elias não foi diferente. Ali Elias passou por esse momento. Elias ficou ali escondido até um certo tempo que o próprio Deus falou com ele. Então, amados, nós temos que pegar como exemplo e não achar que é coisa simples, principalmente a depressão, porque a depressão ela mata, amado. E eu posso contar para vocês, porque eu já perdi um filho com depressão. Aleluia! Se você não tiver muito cuidado, você pode passar por um momento difícil, mas eu tenho uma solução para a tua vida. Eu tenho a solução, é Deus na tua vida. E Deus mandou o anjo ali para socorrer Elias. E Elias agora, amado, ele recebe o anjo ali que o traz, aleluia, o traz uma comida para ele, o desperta daquela vida que estava levando, daquela vida de medo, de desespero, porque é isso que a depressão faz. E eu vou continuar lendo o restante do versículo até o 8, para você entender, meus queridos amados irmãos. E veja, no versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. Então o anjo do Senhor o tocou naquele homem, Elias, e mandou ele levantar, porque uma pessoa com depressão, amado, ele não quer nada, ele não quer nada na vida dele, só dormir, só se esconder, ficar intocado, realmente sozinho, num canto escuro, se possível. Elias estava vivendo dessa maneira, mas o anjo, novamente, aleluia, vai àquele homem e faz isso no 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tomou e adeitou-se. Novamente, amado, após ele comer o alimento, a depressão, como eu falei, é difícil, né, amado? É difícil você se livrar dela se não tiver o socorro realmente de Deus. E Deus novamente não deixa por em vão. Viu que aquele homem estava em profunda depressão, que comeu o pão e voltou a deitar novamente, não tinha ânimo, não tinha agilidade para nada. O Senhor manda no 7, versículo 7, o anjo. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Então o anjo estava dizendo a ele, você vai ter que comer e vai se levantar, porque quem manda é poderoso. E ali Elias comeu aquele pão, aleluia, glória seja dada ao Senhor, cozido, assado ali na brasa, em nome de Jesus, se alimentou. Mas o anjo não deixou barato e falou, olha, você tem que comer tudo, porque o caminho é longo, você vai andar muito, então é necessário você estar de barriga cheia, com alimento e suprido também, aleluia, nutrido de água. E aí o 8 vem dizendo, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Vejamos que quando Elias comeu agora aquele pão e bebeu daquela água, o Espírito Santo de Deus o renovou, e a depressão partiu em retirada, e a depressão caiu por terra naquele momento. O homem teve ânimo, o homem não quis mais ficar escondido, se levantou, se pôs de pé e começou a caminhar. Aleluia! Uma caminhada de 40 dias, e assim foi. E
A Bíblia não mostra isso, mas aquela caminhada de 40 dias, amados, que Elias passou agora a caminhar, era basicamente de 400 a 420 km, ou seja, 1.000 quilômetros, 400 a 420 mil quilômetros. E o homem tirou na caminhada, aleluia, glória seja dada ao Senhor, porque Deus o fortalece. E Deus fortalece você, amado. Se estiver passando por um momento difícil, de fraqueza na sua vida, não querendo ver ninguém, querendo se esconder, ficar na toca, quietinho, o Senhor diz, a solução é Jesus. E o anjo do Senhor irá acampar aí do teu lado, o anjo do Senhor irá entrar no teu quarto e vai tirar essa depressão da sua vida. Porque um homem com Cristo, a depressão não prevalece. A depressão ela cai por terra e a depressão ela parte em retirada porque o próprio Deus se faz presente. E este Deus maravilhoso é quem supre nas nossas vidas. Assim o nosso Deus supriu na vida de Elias. E Elias caminhou, aleluia, do norte de Jerusalém até o Monte Horebe, ou seja, o monte de Deus, ou seja, o Monte Sinai, aleluia, mais chamado, foi Elias para aquele lugar, e ele caminhou. Então, eu te chamo, aleluia, vem conhecer o Evangelho de Cristo, andar no caminho do Senhor, porque o caminho que o Senhor tem para a tua vida, ele é longo, aleluia, e é um caminho que é prazeroso para você andar, para você caminhar na presença dele, porque nem a depressão, nem a seta do mal, nenhum laço vai te prender dentro de uma caverna, ou dentro de um quarto, ou em algum lugar bem escondido, porque o Espírito Santo de Deus te liberta hoje, aleluia, em nome de Jesus, para você caminhar com ele sem empecilho algum. O próprio Deus é contigo, e que Deus abençoe a sua vida, meu amado, que ficou até aqui. Eu sou grato a Deus mais uma vez pela tua vida. Compartilha, dá teu like, aleluia, e faz essa palavra ir mais longe pela vida do humilde servo do Senhor. Que a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que a tua descendência, amado, venha ser abençoada no nome santo do Senhor Jesus. E eu agradeço ao Pai Celestial, que está no céu, aleluia, que cuida de você e continua cuidando também de mim e de todos os nossos parentes. Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe ricamente. Amém.